Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, estamos aqui na nossa última atividade, hein? Graças a Deus chegou, hein? Então, vamos ver com calma aqui como que resolve cada questão dessa. Como eu sempre digo, né, essas questões que são múltiplas escolhas são mais complexas porque elas são mais, não é que mais complexas, é mais demorado, né? Você tem que fazer cálculo para cada item, tá? Então, e esse conteúdo aqui é mais extenso. Não é difícil de fazer, só é muito trabalhoso, é demorado, tá? Então vamos aqui para nossa resolução. Aqui no meu, né? Então lembrando que as questões elas podem estar invertidas, a de vocês, então se atentem aí para qual questão vocês estão respondendo, certo? Então aqui na primeira, basicamente, vamos direto, ele fala o seguinte: ele pede para a gente, para a gente calcular, para a gente resolver essa EDO aqui, utilizando aqui, né, ó, o fator integrante. Então vamos lá. Eu não vou focar tanto em parte conceitual aqui, tá? Porque vocês têm aí 9 semanas lá no estúdio, né? Que é bem conceitual. Vamos pegar mais a parte prática aqui, tá? Para não perder muito tempo, porque vocês vão ver que é bem extenso. Basicamente, como que eu resolvo pelo fator integrante? Esse daqui é a fórmula para calcular o fator integrante. Como que é? É o e elevado à integral de p de x dx, certo? E quem que vai ser o meu p de x? Aqui na minha equação. Isso aqui é minha equação, né? Vai ser o valor que acompanha a função. Que função? A minha função de x. Que no caso aqui, ó, é essa y de x, tá? Então, isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso daqui, né? É 1 sobre x vezes y de x, né? Lembrando que para resolver aqui na nossa equação não é necessário ficar colocando esse y de x, y' de x. Só coloca o y' e o y que a gente resolve, para não ficar muito poluído. Então, y sobre x é a mesma coisa que meio, que 1 sobre x vezes y, né? Então, se fizer aqui, ó, 1 vezes y dá y. X vezes 1, que não tem nada aqui embaixo, dá x. Então, fica y sobre x, tá? Igual a 1. Então, esse valor aqui, ó, que está acompanhando o y, é o nosso p de x, certo? Então, a gente vai pegar essa fórmula, no lugar do p de x, vamos colocar 1 sobre x, certo? Vindo aqui para baixo, então. Deixa eu pegar aqui uma cor. Vindo aqui para baixo, então, o que vai acontecer? O nosso fator integrante, então, vai ser igual, né, a e elevado à integral de 1 sobre x dx, que isso daqui vai ser igual, né? A gente já sabe calcular, né, essa integral que está aqui em cima, vai ficar e elevado a ln de x. E por definição, né, quando a gente tem esse cara aqui, ó, o e elevado ao ln de e, né, então isso daqui, lembra que eu disse já em alguns vídeos, que ln, né, é a mesma coisa que log na base e de x, né? E por definição, tá? Isso aqui é definição lá de logaritmos, tá bom? Isso aqui é igual a x, porque eu basicamente, né, vamos dizer, é como se eu cortasse aqui, ó, tá? Aí sobra só o x, beleza? Então, o nosso fator integrante aqui vai ser o x. Qual que é o próximo passo? Pegar esse fator e multiplicar toda a minha equação por ele, tá? Qual é a equação? Essa é a minha equação aqui. Vou pegar essa equação e vou multiplicar pelo meu fator integrante, tá? O que, que vai acontecer? Então, x vezes y' mais x vezes o y igual a 1 vezes o x, tá? Então, eu multiplico todo mundo por x, que é, no caso, o meu fator, tá? Então, simplificando aqui, ó, né? Fica x vezes y' mais... Aqui eu posso cortar aqui, tá vendo? Isso aqui dá 1, essa divisão, né? Ou só y, então fica, eu deixei aqui para vocês verem uma coisinha depois. 1 vezes y, né? Que eu dividi aqui, deu 1, x por x deu 1, ficou só y, igual a x. E agora a gente vai avaliar essa equação aqui, ó. A gente precisa avaliar. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Isso daqui é uma derivada de um produto entre duas funções, tá? Aqui sempre vai ser assim, tá, pessoal? Sempre vai ser a derivada aí. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter que avaliar essa derivada, ela já está calculada, vamos dizer assim. Ela já foi resolvida. A gente precisa voltar um passo anterior dessa
desse carinha aqui, pra gente poder resolver. Então, ó, aqui vocês vão ver o seguinte, que eu tenho duas funções, uma função x e uma função y, né? E como a gente calcula, né, a derivada da multiplicação de duas funções, né? A gente vai usar aquela regrinha, a regrinha do produto, né? Que se eu tiver a derivada de duas funções, uma f e uma g, o que eu faço? Eu faço a função f vezes a derivada da g, mais a derivada da f vezes a g, né? Então fica assim, ó, fg mais fg derivada nos dois do meio. Então o que vai acontecer? Se é esse formato, ó, você vê que aqui, ó, né, então esse cara, deixa eu marcar para vocês enxergarem. Esse cara aqui, ó, é esse cara aqui, tá? Esse cara que vocês enxerguem. Então, ó, se esse cara tá derivado já, então esse aqui é meu g, né? Então o x seria o valor sem derivar. Do outro lado, já é o contrário, né? Quem é derivado é meu f. Se eu derivar o x, dá 1. E a função g, sem derivar, é só o y, tá vendo? Então, ela tem esse formato. Você tem que avaliar isso. Já que isso daqui é verdade, eu já achei quem é minha função f, quem é minha função g. Então, f vai ser o x e g vai ser o y. Eu vou substituir aqui na minha derivada, né? Então, agora, o que eu falo? Que a derivada de x vezes y em relação a x é igual a x, né? Por que igual a x? Porque aqui, ó, ele está falando que a derivada disso é igual a x. E isso daqui, e isso tudo aqui, é a mesma coisa do que isso aqui, certo? Se é a mesma coisa, então isso daqui vai ter que ser igual a isso, entendeu? Então, ó, f vezes g linha, que eu posso escrever também dessa forma que está aqui embaixo, tá? Que eu posso escrever assim também, né? Isso daqui e isso são a mesma coisa, só mudou a forma de escrever. Eu falei que isso aqui é igual a x, porque realmente, ó, ele está falando que a derivada dessas duas funções é igual a x, tá? Agora aqui eu vou separar as variáveis, certo? O que tem x eu vou deixar com x, né? E o resto eu vou deixar pra cá. Então, ó, vou pegar esse dx e jogar pra cá multiplicando, tá dividindo, né? Então eu jogo pra cá multiplicando. Fico com dxy igual a x dx. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a integral aqui dos dois lados. O que vai acontecer? Na hora que eu fizer a integral, aqui vai cancelar, tá vendo? Essa integral com essa derivada, né? Que eu estou integrando e depois derivando. Então eu vou e volto, fica só xy, igual a integral de x dx. Aqui é tranquilo de resolver, né? Então aqui desse lado vai ficar somente x vezes y, já que cancelou aqui a integral com a derivada, igual a integral aqui é x quadrado, né, dividido por 2, mais a constante c, né, que é a constante de integração. Aí aqui que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por x, porque eu quero isolar o meu y, certo? Dividindo por x, então, ó, xy dividido por x dá y, né, o x some, igual x quadrado dividido por 2 vezes o x, né, porque estou dividindo por x, então esse x ele multiplica aqui embaixo. O que vai acontecer? Eu vou ter um x aqui, certo? Ficaria dessa forma. E aqui eu vou ter um x também agora, né? Depois que eu fazer a divisão. Então aqui, esse x é elevado a 1, né? Eu vou cortar 1 com 1 daqui, né? Então vai ficar, aqui vai sumir, e em cima fica só x. Então vai ficar x dividido por 2. Mais, esse x divide o c também, e fica c dividido por x. Então, essa daqui seria a resolução para esse caso, utilizando o fator integrante. Tá, agora então procurem aí na questão de vocês. Essa daqui é a resposta, tá bom? Eu acho que aí vai estar assim, ó, né? Vai estar o y, né? Vai estar y de x é igual x sobre 2 mais c sobre x. Se eu não me engano é assim que está na resolução aí, tá? Então vamos vir aqui para o próximo já. Então olhe bem qual que é a questão que a gente está respondendo para você achar a que está no seu estúdio aí.
Aqui, pessoal, vamos começar pela mais fácil, tá? Depois a gente vai para mais complexa aí. Então, ó, já comecei pela 3 aqui, ó, tá? Pela 3, porque eu já vi que aqui é mais fácil. E isso daí você vai resolver com experiência, né? E outra, essa daqui é bem mais complexa de resolver, né? Que é série de potência. Então vamos resolver aqui a EDO, primeiramente, né? Que é mais simples. E depois a gente vem para essas mais chatinhas. Então, estou respondendo aqui primeiro o item 3. O item 3, né, ele fala o seguinte, né, que a solução geral dessa EDO, essa EDO aqui, ó, ela vai ser igual a um C1 mais C2 que multiplica E elevado na menos T. Isso daqui é verdade. Vamos ver por que é verdade. É o seguinte, né, então a gente vai olhar para como a gente resolve primeiramente, como que a gente encontra a solução geral de uma EDO, né? A gente vai ter que pegar, essa é a nossa EDO que está aqui, e encontrar a EC, que é a equação característica dessa EDO, que é basicamente fazer o seguinte, você pega esse y duas linhas e ele vai se transformar no r quadrado, como se fosse uma equação de segundo grau, tá vendo? Como se fosse uma equação de segundo grau. Então, aqui ó, está elevado a 2, aqui está elevado a 1, tá vendo? Então fica, ó, em vez de y a gente vai chamar de r. Então fica r ao quadrado mais y na 1 é r na 1, igual a zero. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar as raízes. Vocês podem fazer por Bhaskara, tá? Se quiserem, mas aqui eu já fatorei isso daqui, né? Porque r ao quadrado mais r é a mesma coisa que r que multiplica r mais 1, né? Porque ó, r vezes r, r ao quadrado, r vezes 1 dá o r, igual a zero. Aí eu vou avaliar quando que isso daqui vai ser igual a zero. Olha, é uma multiplicação, certo? Para isso aqui ser zero, ou esse r tem que ser zero, ou r mais 1 tem que ser igual a zero, né? Se aqui der zero, 0 vezes r deu zero. E se esse r for zero, né, vai ser o quê? R vezes... vai ser 0 vezes r mais 1, né, que é zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, basicamente, a primeira raiz, né, o R1 vai ser o próprio zero. Que se eu colocar o zero aqui, eu já anulo. E para dar zero aqui dentro, né, preciso que na hora que eu colocar um valor aqui no lugar do R, dê zero essa soma. Então, eu tenho 1, para isso aqui ser igual a zero, preciso ter o menos 1, né, porque menos 1 mais 1 dá zero. Então, eu tenho duas raízes, R1 e R2, que é 0 e menos 1. Certo? Então, isso daqui cai no primeiro caso, que é quando eu tenho duas raízes reais e distintas. Para este caso, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse carinha aqui, ó. Y de t vai ser igual a um valor C1, que multiplica o E elevado na R1 vezes t, mais C2, que multiplica E elevado na R2 vezes t, onde esse R1 e esse R2 são as nossas raízes. Então a gente vai pegar essa equação aqui e vai substituir agora esses valores. Então fica que o y de t vai ser igual a C1 vezes o E elevado na R1. R1 é 0. 0 vezes t, mais C2 que multiplica E elevado na R2. R2 é menos 1. Então fica C2 vezes E na menos 1 vezes t. Resolvendo aqui, né? 0 vezes t vai dar 0. E elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes C1 dá o nosso C1. Mais C2 que multiplica E, né? Menos 1 vezes t dá o menos t. Logo, essa daqui sim é uma solução geral, né? É a solução geral desta EDO. Por isso que é verdade, certo? Agora, nesse próximo, a gente já vai conseguir avaliar esses dois aqui ao mesmo tempo, tá? Agora começa a ficar um pouquinho mais complexo, tá, gente? E assim, isso daqui vocês vão aprender de verdade mesmo, fazendo muito exercício, bastante mesmo. Então não adianta, não ficar triste se você não conseguir entender aqui no vídeo algumas coisas, tá? Então vocês têm que praticar mesmo isso daqui. E eu confesso que isso daqui é um pouquinho chatinho de entender e é um pouquinho trabalhoso. Então não fique triste, porque isso daqui para aprender leva tempo mesmo, tá? Então vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Então a gente vai estar sempre avaliando, né, em relação a essa EDO que está aqui, tá bom? Agora ele vai falar o seguinte, né? Que me pergunta o seguinte. Pergunta não, ele afirma, né? Uma das soluções da equação acima é representada pela série. E depois, basicamente, né, ou é essa solução ou vai ser essa, tá?
Então está afirmando que essa daqui é a solução e depois está afirmando que essa aqui é a solução. A gente vai ter que ver qual que é verdadeira aqui, qual que é falsa. Tá? Aqui já está para vocês, né, que eu já respondi. Aí vamos ver por que a primeira é verdadeira e o porquê que a segunda... Vamos ver por que a primeira é falsa e o porquê que a segunda é verdadeira. Tá? Então, primeira coisa, pessoal. Aqui a gente já sabe que aquela série, né? Aqui não é nenhuma série de Taylor nada, tá? Isso é aquela série mais simples, vamos dizer. Eu acho mais simples, tá? Essa série aqui, ela é dada por isso daqui, ó, né? Aqui tá a forma geral dela, tá vendo? E isso daqui, isso tudo aqui, ó, vai ser igual ao quê? Né? É um somatório. Vou explicar primeiro, talvez você não sabe o que é isso, né? Isso aqui é um sinal de somatório, tá? O que acontece? Ele fala aqui, ó, que a gente vai fazer um somatório de n começando em 0 e indo até o mais infinito. Então, é uma série de somas aqui, né? E tem potências, né? Por isso o nome. Então, a gente vai somar aqui infinitas séries, tá? Então, o nosso n vai de 0 ao mais infinito, de quem? De an vezes x elevado a n. Então, por exemplo, quando n for 0, a gente vai fazer aqui, ó. Vendo, ó, fica a na 0, mais, depois, quando o n for 1, fica a1 vezes x. Quando o n for 2, fica a2 vezes x na 2. A gente vai substituindo aqui, tá? E vai sempre realizando uma soma. Isso daí até o mais infinito, tá? Então é uma série mesmo. Aí, para esse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai supor uma solução, tá? A gente vai supor uma solução. E como que seria essa solução, né? A solução vai ser em cima desse somatório aqui. Então vai ser o seguinte, que y vai ser igual ao somatório de n começando em 0 até o infinito de an vezes x na n, né? Que é esse cara aqui já. A gente só colocou aqui embaixo. Agora a gente vai fazer a derivada dessa função aqui, que a gente supôs, tá? A gente vai derivar. Derivando, aqui as regras de derivação não mudam, então a gente vai pegar o expoente, que é aqui, ó, que é o n, vai tombar esse n multiplicando aqui e vai tirar 1. Fazendo isso, a gente vai ficar como? Fica n vezes a n, que multiplica x na n menos 1, tá? Mesma regrinha. A gente vai derivar de novo, por quê? Porque a nossa derivada aqui ela vai até a segunda ordem, tá? Então, se fosse 3, ia derivar a terceira ordem. Então, até a terceira derivada, desculpa, né? Se fosse terceira ordem aqui, a gente ia até a terceira derivada. Como é segunda ordem, a gente vai até a segunda derivada, tá? Aí, uma coisa, né, que acontece, quando a gente tem o y, que nem o primeiro, a função, o n começa em 0. Derivou uma vez, n começa em 1. Derivou duas vezes, n começa em 2. Derivou 3, n começa em 3. E assim por diante, tá? Aí, ó, vamos derivar a segunda vez. O que vai acontecer? Agora, a gente tem esse n menos 1, então esse n menos 1 toma multiplicando n, então fica n vezes n menos 1, que multiplica a n vezes x elevado na n menos 1, né? A gente já tinha esse n menos 1 aqui, certo? Agora a gente vai vir e vai descontar mais 1. Então fica n menos 2, tá? A gente derivou de novo. Agora, a gente vai pegar essas derivadas que a gente acabou de fazer aqui e vai substituir na nossa EDO. Então, essa daqui é a nossa EDO, certo? Essa aqui é a nossa EDO. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa pegar esses valores que a gente encontrou de y duas linhas, y linha e substituir aqui, ó. Então, ó, y duas linhas, quem que é? Y duas linhas é tudo isso daqui, ó. Então a gente pega esse valor e joga aqui no lugar do y duas linhas. Mais y uma linha, quem que é? É tudo isso daqui, ó. A gente pega esse valor aqui então e joga aqui nesse y uma linha igual a 0. É o que vai acontecer. A nossa vontade aqui, o nosso sonho seria o que? Juntar esses dois somatórios em um só. Porém, isso é possível quando eu tenho esses valores de n
partindo do mesmo valor, que não é o que acontece nesse caso, porque o primeiro começa em n igual a 2 e aqui começa em n igual a 1. Então a gente vai ter que fazer o que? Deixar os dois iniciando a partir do mesmo número. Aí aqui entra uma partinha um pouquinho chata, que aí talvez alguns possam ter um pouquinho de dificuldade, tá? Então, para a gente conseguir igualar as bases, a gente vai ter que usar aqui alguns artifícios. Primeiro, a gente vai fazer substituições. Lembra lá a integral, em derivada, que a gente chamava de u? Aqui não muda, a gente vai fazer uma substituição aqui, porém vai chamar de i. Por quê? Vamos lá. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso que aqui, ó, que esse n que está aqui, ele seja igual a 1, tá? Só que aqui eu vou ter o número 2, certo? O que vai acontecer aqui agora? Aqui eu acho que é um pouquinho mais chatinho de entender, tá? Esse lado aqui, ó, começa em n igual a 1. Então, eu vou mexer nesse lado e eu preciso deixar os dois iniciando no mesmo valor, certo? Então, o que eu faço? Eu vou chamar aqui, ó, falar que o i é igual a n menos 1. Por quê? Porque é o seguinte, na hora que eu pegar o n aqui é 2, certo? E jogar aqui, 2 menos 1 dá 1. Ou seja, fico com i igual a 1. Tá vendo? E aqui tá 1. Eu só não igualei aqui as letras ainda, mas o início está igual. Tá vendo? Então, eu disse o seguinte, que agora que meu n, que meu i é igual a n menos 1. Tá? Aqui, se aqui fosse 0, por exemplo, se aqui ó, desse lado fosse n igual a 0, eu ia ter que zerar aqui. Para aqui zerar, o que ia ter que acontecer? Quando que ia dar 0 aqui? Ó? Quando tivesse esse n igual a 2 menos 2. Né? Então aqui eu ia chamar o que agora? Que é de i de n menos 2. Porque na hora que eu pegasse esse n e jogar aqui, ó, ficaria 2 menos 2, daria i igual a 0. Tá? Então essa é a lógica. Por exemplo, se aqui começasse no n igual a 3, né? Para isso daqui dar 3, o que vai acontecer? Né? Aqui está 2, então agora eu ia ter que somar 1, né? Então, aqui eu ia chamar aqui de n, meu i ia ser n mais 1. Porque na hora que eu pegasse esse 2 e jogasse aqui, 2 mais 1 dá 3. Aí os dois começariam no mesmo valor. Tá? Então, a nossa meta aqui é deixar os dois iguais. Certo? Conseguimos, certo? Porém, agora a gente precisa substituir todo mundo. Aonde aparecer aqui, ó, n menos 1, a gente vai ter que chamar de i, né? E a gente vai ter que manipular um pouco essa questão de n aqui, ó. Como assim? Vamos lá. Eu falei que i é igual a n menos 1, certo? Ó, eu vou ter um n menos 1 aqui, eu tenho um n aqui, n. Agora eu vou ter que escrever todo mundo em função desse i aqui, ó, né? Já que eu substituí. Como a gente vai fazer isso? O n. Quanto que vale n? Pega esse cara aqui, ó, isola o n. N vai ser igual o i que está do outro lado, menos 1 passa para lá mais. N vai ser igual a i mais 1. Então aqui no lugar do n, vou pôr quem? Aqui, ó, i mais 1. E n menos 1? N menos 1 é o próprio i. Então no lugar do n menos 1 eu venho e coloco o i. Tá? A na n. Aqui, ó, o n, a gente acabou de ver, que é i mais 1. Então, no lugar do n, coloco i mais 1. Vezes x elevado na n menos 2. N menos 2. N menos 2, pessoal, é a mesma coisa que n menos 1, concorda? Menos 1 dá menos 2. N menos 2. Só que esse n menos 1 aqui, ó, a gente acabou de ver que é igual a i. Então, fica i menos 1. Entendeu? Então, i menos 1. Um pouquinho chatinho, tá? Mas estão entendendo, né? Vamos com calma, presta atenção, volta um pouquinho depois, qualquer coisa, tá? E faz exercício. É assim que vai aprender, tá? Certo, a gente já pegou, jogamos aqui, substituímos todo mundo, chamamos aqui de i, fizemos as alterações. Esse lado aqui eu não mexo, só copiei. Então, ó, desse lado aqui eu fiz a transformação, né? Eu troquei, eu substituí o n por i. Desse lado aqui eu não mexi nada, pessoal. Aqui eu só copiei de novo, tá? Só copiei. Por quê? Agora o que eu vou fazer? Preciso voltar para n. Preciso retornar para esse valor aqui, ó. Então agora eu venho aqui e chamo o i de n.
Então, aonde apareceu o i, eu vou escrever n. Eu vou voltar agora. Então, vamos lá. Aqui é i, então aonde for i vai ser n. Agora, n é igual a 1. Então, aonde for aparecendo i, ó, eu vou escrevendo n. Tá vendo? Basicamente é isso. Do outro lado, eu só copiei. Porém, agora, ó, a gente está com esses dois caras aqui, ó, iniciando no mesmo valor, iniciando em 1. Agora eu consigo juntar, tá? Consigo juntar em apenas um somatório. Então vai ficar o somatório, começando em 1 até o infinito, de quem? Dessa parcela que está aqui, tá? Só copiei desse lado, mais esta parcela que está aqui, que eu copiei aqui, isso aqui é tudo igual a zero, tá? Então eu juntei todo mundo agora. O que eu vou fazer? Eu tenho valores em comum aqui, que é o x na n-1 e aqui, ó, o x na n-1. Aqui é a multiplicação, né? Então eu vou pôr em evidência. Então colocando x elevado na n-1 em evidência, vai ficar o seguinte, né? Eu tiro ele para fora e agora eu faço aqui, né, ó, x elevado a n-1 vezes quanto que dá isso daqui, né? Então a gente simplesmente jogou isso daqui para fora, né? Isso aqui jogou para fora e veio multiplicando. Então a gente colocou em evidência, tá? Então, ó, e se eu fizer isso aqui agora, o chuveirinho, ó, e isso daqui vezes isso, eu volto nisso. Depois, mais, e isso daqui vezes isso, eu volto para isso. Foi, tá bom? Então não muda. Isso aqui igual a zero. Agora a gente vai ter que fazer uma variação no somatório aqui, que é parecido com o que a gente fez lá em cima na hora de calcular as raízes, né? Se eu estou falando que isso daqui é igual a zero, e aqui eu tenho um produto, né? Aqui eu tenho um produto, quando que isso aqui vai ser zero, né? Aqui a gente sabe que nunca vai ser zero, essa parcela aqui. Isso aqui é propriedade das potências, né? Nunca vai ser zero uma potência, tá? Agora aqui, ó, essa somatório sim. Então, quando isso aqui vai ser zero? Quando essa soma der zero. Então a gente vai avaliar essa parcela, só esse pedaço, tá? A gente quer descobrir, então, quando vai ser zero. O que eu fiz? Então eu peguei essa parcela e reescrevi aqui embaixo. Então n, que multiplica n mais 1 vezes a n mais 1, mais n vezes a na n aqui, né? N igual a zero, certo? E o nosso n, a gente viu, vai começar aqui em zero e vai embora, tá bom? Vai embora aqui. A gente vai fazer aqui uma recorrência, tá? Agora, o que seria a recorrência? Vamos ver o que é a recorrência. Então, recorrência. A gente está igualando aqui a zero, a gente vai cair numa forma de recorrência. Nosso objetivo aqui vai ser o quê? Isolar o AN mais 1, que é esse carinha aqui, ó. Nosso objetivo vai ser isolar ele para a gente descobrir quem são esses ANs. Então, aqui, ó, isolar AN mais 1. Então, você vai pegar aqui, ó, tá somando, passa para lá subtraindo, tá multiplicando, passa para lá dividindo. Você vai chegar nisso daqui. Que AN mais 1 vai ser igual menos NaN dividido por N, que multiplica N mais 1. Aqui, ó, tem multiplicação por N e multiplicação por N. Eu posso vir e cortar esse N e vou ficar aqui, ó, simplesmente, né, aqui vai dar 1 nessa divisão, menos 1 dividido por N mais 1, que multiplica esse AN aqui, tá? Então essa daqui é a fórmula de recorrência, né? A gente vai utilizar bastante ela. Como? Vamos descobrir aqui, ó. A gente vai ter que fazer um trabalhinho de formiga aqui agora, tá? Que é fazer algumas substituições, certo? Então a gente vai começar em n igual a zero e pode ir testando até um valor que achar aceitável aí. Então vamos começar lá, ó, testando para n igual a zero. Então a gente vai pegar essa nossa fórmula aqui da recorrência e onde tem n, vamos colocar o zero, certo? Então, ó, para n igual a zero, então fica a 0 mais 1, que vai ser igual a menos 1 dividido por 0 mais 1, que multiplica a 0. Quando eu fizer isso daqui, ó, ele vai me gerar quem? Gerou o A1. Tá vendo? Ele gera o A1, né? Que é a 0 mais 1 dá A1. Então gerou o A1. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1, que multiplica a 0. Então o A1 é menos 1 vezes a 0.
Agora a gente vai testar para o outro n, para n igual a 1. Tá aqui, ó. Testando para n igual a 1, fazendo o mesmo processo, utilizando essa fórmula aqui, ele vai gerar o A2, tá? Vai gerar esse A2 aqui, ó. O A2 é igual a meio que multiplica a zero. A gente vai fazer para o n igual a 2 agora. Fazendo para n igual a 2, ele vai me gerar o A3, que vai ser igual a menos meio que multiplica a zero. Fazendo por n3, ele vai me gerar aqui o A4. Vai me gerar o A4, que vai ser igual a menos 1 quarto dividido... que vai ser igual a 1 sobre 24 vezes a zero. Tá? Aqui foi difícil a continha. Então, ele me gerou esses valores. O que a gente conclui aqui, ó? Primeira coisa, né? Então, agora a gente vai pegar isso daqui, ó, e vai escrever ele de uma forma que a gente possa utilizar para qualquer valor. Tá? Porque o que a gente percebe? Vamos lá. A1, A2, A3 e A4. A1, negativo. A2, deu valor par. A3, deu negativo. A4, deu positivo. Deixa eu voltar aqui que eu falei besteira, eu acho, né? A1, deu negativo. A2, positivo. A3, negativo. A4, positivo. Perceberam alguma coisa? Que quando o meu valor que acompanha aqui, ó, é ímpar, eu tenho valores negativos aqui, ó. Quando é par, eu tenho valores positivos. Então, ó, o 1, 3, certo? Se eu fizer o 5, vai dar negativo. Agora, se eu pegar os pares, né, que são aqui, ó, o 2 deu par. A 4 deu par. Então, a gente já viu o seguinte, que se for ímpar, dá negativo. E se for par, dá positivo. Então, isso daí é a mesma coisa que eu falar o seguinte, que é o menos 1 elevado a k. Porque em cima, ó, sempre vai ser 1, tá vendo? Sempre vai ser 1. O que vai crescendo vai sendo embaixo, né? Então, em cima sempre vai ser 1. Só que, ora, vai ser um positivo e um negativo. O que vai falar se é positivo ou negativo? Esse cara aqui, ó. Então, regrinha de potência também lá, né? Se for positivo, se for um valor negativo elevado ao expoente par, dá positivo. Se for negativo elevado ao expoente ímpar, vai dar negativo. Então, negativo elevado ao expoente par positivo e negativo elevado ao expoente ímpar dá negativo. Então, a gente consegue escrever isso daqui, ó, como se fosse uma fórmula. Então, a gente vai primeiro escrever a parte de cima aqui, ó. Então, a gente já sabe que a parte de cima aqui, ó, vai ser menos 1 elevado na k. Então, né, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. O meu AK, porque esse k pode ser qualquer valor, vai ser igual, vamos olhar só a parte de cima, menos 1, né, entre parênteses, elevado a k. Porque se for 1 aqui, ó, A1, então onde tem k vou por 1, por exemplo. Fica A1 igual menos 1 elevado a 1. Menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Se for 2 aqui, ó, A2 fica menos 1 elevado a 2, que é par, vai dar 1 positivo. Aqui, ó, deu 1 positivo. Se for A3 vai ficar menos 1 elevado a 3. Então o A3 vai dar um valor negativo aqui, ó. A3, ó, deu negativo. Tá? Então essa é a lógica. Dividido pelo número que eu tô fatorial. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas aqui a gente tem um fatorial. O que seria esse fatorial? Ó, vamos pegar aqui, ó, começar do A2, tá? No A2 a gente tem o 2 vezes 1. Certo? 2 vezes 1 dá 2. Aqui, ó, esse 6 é a mesma coisa que eu tô no 3 aqui, certo? Que 3 vezes 2 vezes 1. Viu? Agora, se a gente olhar para cá, ó, 24 vai ser igual ao 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vai dar 4, 8, 12. 12 vezes 2 dá 24. Então, é um fatorial isso daqui, pessoal. Tá? É sempre o valor que eu tô, que nem A4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se for o A7, vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1. Então, é sempre o valor que eu estou olhando aqui, ó, né? Esse K, esse N, fatorial. Então, aqui a gente chamou de K porque a gente já estava usando o N aqui, tá? Então, vai ser esse K fatorial que multiplica sempre o A0. Tá vendo que o A0 sempre aparece? Esse A0 está sempre aqui, ó, em todos.
aqui também. Então, vezes esse A0. Usando lá a nossa fórmula, a gente vai agora pegar isso e substituir na nossa equação, tá? Que a gente viu lá em cima do somatório. Então vamos fazer aqui, ó. Quem que é meu A0? O meu A0 tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Ah tá, a gente tá sem o A0. Então o A0 aqui eu escrevi só A0, porque a gente não tem nenhum valor pro A0 aqui. A0 mais A1. O A1 a gente tem, né? O A1 foi gerado aqui, ó. O A1 vai ser menos A0 vezes... Aqui tá x, tá? Coloquei o x, mas como a nossa função aqui, né, ela tá em relação a t, no lugar do x a gente vem e coloca o t, tá bom? Então vai ficar como, né? O A0 mais o A1. Quem que é o nosso A1? O nosso A1 é menos 1 vezes A0. Então no lugar do A1, menos 1 vezes A0, né? E tem esse vezes esse x, que no nosso caso é o t, vezes t. Mais A2. Quem que é o A2? A2 é meio vezes A0. Então meio vezes A0 que multiplica t ao quadrado. Essa aqui é a equação, tá vendo? T ao quadrado. Tá aqui. E faz isso para todos. Quem que é o A3? O A3 vai ser menos 1 sobre 6, que multiplica a 0, vezes t elevado a 3. E assim vai indo, tá? Até que chega aqui nessa parte aqui, né, que é para qualquer outro valor. E vai até o mais infinito. Agora, aqui a gente vai pegar e vai isolar o A0. Porque o A0 aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, ó. Aparece em todos os termos, tá vendo? A gente vai isolar o A0. Isolando o A0, ele vem aqui para fora, né? Ele sai para fora. A gente vai ficar aqui com menos 1 vezes t, com meio que multiplica t ao quadrado, com menos meio que multiplica t ao cubo, assim vai indo, tá vendo? Então, você percebe ó, que para o A1 deu ímpar, para o A2 deu par, A3 ímpar, A4 deu par. Então, toda vez que for um número ímpar vai dar negativo e toda vez que for um número par vai dar positivo. Então, agora ó, a gente tem esse valor aqui, A0, que multiplica esse somatório. Então, esse somatório, a gente vai escrever ele na noção de somatório, que vai ser igual, né? 1 a 0, que eu vou ter aqui, né, que está multiplicando, um somatório que vai de n igual a 0 até o infinito, né? Então, a gente vai até o infinito. De quem? De menos t elevado a n, tá? Então, a gente viu lá em cima porque tem que ser esse menos t elevado a n, porque ora vai ser um positivo em cima e ora vai ser um negativo, né? Embaixo. Entendeu? E aqui, ó, você vai ver que vai ficar sempre o t aqui em cima, né? Ó, t sobre 2, porque, ó, t vezes 1 dá t. T vezes 1 dá t. Então, vai ficar sempre aqui, ó. T, menos t, t quadrado sobre 2, t ao cubo sobre 6, né? T na 4 sobre 24. E assim vai. Então, aqui fica esse t aqui, ó. E a gente sabe que vai ser positivo, tem hora, e tem hora que vai ser negativo. Vai depender do nosso n, dividido por esse n, né, fatorial, tá? Então, com isso a gente chega aqui na resolução. Esse daqui é um pouquinho mais chatinho de entender, pessoal, tá? Vamos fazer bastante exercício mesmo. Tem que olhar bem lá do zero para não pular nenhuma etapa, porque se você pular etapa e querer chegar aqui e entender isso aqui de cara, vai ter um pouquinho de problema, bastante dificuldade, tá? Então, não pula etapa, volta, vai vendo com calma cada detalhe, tá? Que isso daqui você tem que vir construindo com o tempo, tá bom? Vamos aqui para a próxima afirmação. Então, isso daqui a gente viu que essa daqui seria a solução, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vocês deem uma conferida aí, mas é esse cara aqui, ó. A gente viu. Esse de cima é meio que igual, né? O que muda aqui é esse menos 1 aqui, ó, elevado a n. Então a gente viu que tem que ter esse menos aqui por conta de ser positivo e negativo em cada momento, tá? E aqui o que muda é que o A0 aqui chamou de C, tá? Pode chamar também, não tem problema. Então essa daqui é verdadeira e essa daqui logo é falsa, né? Se essa aqui é verdadeira, essa daqui é falsa. Certo? Agora a gente vai lá para 4. Tá? Que é pra gente resolver problemas de valores iniciais. Um pouquinho mais tranquilo que essa, tá? Então, vamos vir aqui, ó. Aqui.
Então, a equação está lá em cima, né? Que é essa daqui. Eu só tirei o t para a gente escrever aqui. Então ficou y duas linhas mais y' igual a zero. Aí ele dá aqui as condições iniciais, que para y de 0 a função vai para zero e que a y' de 0 é igual a 1. Como a gente resolve isso, pessoal? Laplace. A gente vai ter que fazer aqui a transformada de Laplace, tá? Como a gente vai fazer isso? Se você não estudou Laplace, tá? Dá uma procurada aí, dá uma estudadinha que precisa, né? Pra gente conseguir resolver esse exercício, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai aplicar a Laplace em todo mundo aqui, ó. A gente vai usar a Laplace. Então a gente vai aplicar aqui, ó, a transformada de Laplace aqui em y duas linhas, mais a transformada em y' igual a transformada aqui de zero, tá? Aqui, pessoal, é valores de tabela, tá bom? Se você jogar no Google aí, ó, tabela transformada de Laplace, tem um monte de tabela para você pegar, tá? Então isso aqui são valores tabelados. Então, a gente sabe que a transformada de y', duas linhas, desculpa, vai ser igual a esse cara aqui. Depois a gente vai ter mais a transformada de y', né, que vai ser esse cara aqui, igual a transformada de zero, que é zero, certo? Então, a gente pegou os valores de tabela, tá bom? Agora, a nossa meta é isolar os valores que contém esse cara aqui, ó, que contém a transformada de y. Tá? Então eu marquei de laranja aqui, ó. A gente tem aqui e aqui. A gente vai pôr em evidência. Então, a gente vai pegar esse cara, transformada de y, que multiplica s quadrado, tá vendo? Então, ela multiplica, deixa eu pegar outra cor, s quadrado e multiplica s. Então fica a transformada de y que multiplica s quadrado mais s. Copia aqui o resto, né? Menos s, y de zero. Y de zero está aqui, ó. Y de zero é zero. Então no lugar do y de zero aqui, eu venho e coloco o zero. Menos y' de zero. Y' de zero está aqui, ó. É igual a 1. Eu venho e coloco 1 aqui. Menos, cadê aqui? Menos, que está isolou, menos y de zero. Y de zero também é zero, isso aqui é igual a zero. Resolvendo aqui, a gente vai ficar com o seguinte, né? Aqui vai zerar, deixa eu marcar para vocês. Vai zerar, zerou, vai ficar só menos 1. Tá? Jogo esse menos 1 para lá, somando, né? Porque está subtraindo aqui. Vai para o outro lado somando, fica 1 dividido. Esse valor que está multiplicando, vou jogar para lá dividindo, né? Lá para o outro lado dividindo. Então fica 1 dividido por s quadrado mais s, tá? Agora, o que a gente faz? A gente vai ter que usar aqui, ó, frações parciais. Então vocês estão vendo que vai puxando algumas coisas lá de cálculo 1, né? A gente vai utilizar aqui, ó, frações parciais. Como? Então, pessoal, se você não sabe muito bem resolver frações parciais, eu não vou conseguir explicar tudo nesse vídeo, tá? Senão vai ficar muito longo, tá bom? Mas tem alguns vídeos aqui no canal de cálculo 1, lá em técnicas de integração, onde a gente fala sobre frações parciais, tá? Mas basicamente o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a minha fração inicial, que foi essa daqui. Eu preciso escrever ela aqui, ó, preciso fatorar ela. Então, como que eu fatoro? S quadrado mais 1 é a mesma coisa que S que multiplica, né, S mais 1. Né? Então eu faço S vezes S e eu volto aqui para o S quadrado. S vezes 1 dá o nosso S. Eu escrevo dessa forma e eu falo que isso daqui vai ser igual. Né? Aqui, como é uma função aqui, ó, do primeiro grau, eu vou ter só um valor A em cima. Se fosse do segundo grau, eu teria o valor AX mais B. Entendeu? Então aqui, como é primeiro grau, eu vou ter só um valor A em cima. Aqui é primeiro grau também, eu vou ter só um valor B. Então eu vou falar que isso daqui vai ser igual a um valor A dividido por S mais um valor B dividido por S mais 1. Tá? Então isso daqui a gente vai usar naquele método dos coeficientes lá a determinar, basicamente, é bem parecido. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, como a gente resolve isso? A gente vai tirar o mínimo aqui, desses caras. Qual que é o mínimo? O mínimo é isso aqui, ó.
né? A gente volta. S vezes S mais 1 dá S vezes S mais 1, tá? Então, esse daqui é o nosso mínimo. O que a gente faz? A gente pega aqui, ó, a gente vai olhar pra cá só, tá? Vai olhar pra cá, por enquanto. A gente pega esse S aqui, que é o nosso mínimo, certo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Basicamente é isso. Então, ó, S que multiplica S mais 1 dividido por S, vai cancelar S com S, fica S mais 1 vezes A. Tá aqui, ó. S mais 1 que multiplica o A. Tá? Depois, eu vou ter esse mesmo cara aqui, fazendo o seguinte agora. S vezes S mais 1 dividido por S mais 1. Agora eu vou cancelar isso daqui, né? Já que eu dividi isso por esse. Vai ficar só S, ou seja, fica só o B vezes S. E agora seria S dividido por S mais 1 dividido por S vezes S mais 1. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. Tá? Então eu só inverti a ordem aqui, tá? Só reorganizei. Joguei esse A mais B para cá e deixei o 1 do outro lado. Quando a gente faz isso, a gente pode cancelar isso aqui, a gente esquece desse cara, né? Já que todos eles vão ser iguais agora, e trabalha só com essa parte de cima que ficou. Então a gente vai resolvendo aqui, ó, faz a distributiva, tá? AS vezes S fica S, A1 vezes A vezes 1 dá A, mais BS igual a 1. O nosso objetivo aqui agora vai ser encontrar os valores de A e B, certo? Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar e ter que isolar. Como? Fazendo alguns testes. Então aqui do lado, ó, a gente vai fazer o teste para x igual a 0. Por que para x igual a 0? Para eu conseguir isolar alguma coisa. Porque ó, se eu colocar x igual... Qual que é a minha meta aqui? Ó? Minha meta é deixar só um valor aqui, só um coeficiente, para eu saber quanto vale. Para isso eu vou ter que zerar esses dois aqui. Ó. Como eu faço isso? Atribuo valores. Se eu chamar o S de 0, tá? Aqui eu falei que é x, tá? Mas é S. A gente está trabalhando no domínio do S ali, ó. Tá? Então aqui é S. Para S igual a 0. Se S for 0, ó, A vezes 0, 0. B vezes 0 dá 0. Fica que A é igual a 1. Tá aqui, ó. E depois, falta achar só o B, né? Como que eu acho o B? Eu posso vir aqui agora e substituir, tá? Eu posso chamar o S de 1, tá? Eu chamo o S de 1 e no lugar do A eu vou colocar o valor que dele que também é 1, tá? Fazendo isso, ó, substituindo o S por 1 e o A que a gente achou que vale 1, a gente vai achar que B é igual a menos 1, certo? Agora o que eu faço? Eu pego esses valores de A e B e vou substituir na minha fração parcial, né? Nesse cara aqui, tá vendo? Eu tenho a fração, mas eu precisava saber quanto que valia A e quanto valia B. Agora eu sei. O meu A é 1, então fica 1 sobre S. O meu B é menos 1, então fica menos 1 sobre S mais 1. Isso daqui vai ser igual a uma função de S, tá vendo? Porque está todo mundo em função do S aqui, ó. E agora, qual que é a nossa solução? É fazer a inversa da Laplace agora, né? Que é a Laplace da menos 1 da função f de S. Certo? E como a gente faz isso? Tá aqui, ó. Quando a gente tem funções aqui, ó, f e g, a gente vai calcular dessa forma, tá bom? Não se preocupa muito com a notação aqui, que é bem poluída mesmo. Então, basicamente, a gente vai pegar as constantes, tá vendo, ó, A e B, que a gente encontrou, e vai jogar para fora do nosso cálculo, como se fosse integral, sai para fora, tá? Então, vai ficar como? Aqui, ó, 1 sobre S é como se tivesse um 1 aqui, né? 1 vezes 1 dá 1. Então fica 1 vezes a transformada de 1 sobre S. Né? Lembrando que está na menos 1 aqui, porque é a inversa da transformada. Aí a gente vai ter o mais, que é da fórmula, só que o nosso B é menos 1, né? Então lembra, esse B sai para fora, tá vendo? O B sai para fora da transformada. Então sai o mais, que é da fórmula, menos 1, que é o B, que multiplica a transformada de 1 sobre S mais 1. Tá? Aí isso daqui, pessoal, é tudo tabelado, tá? É tudo tabelado isso daqui. O que vai acontecer? Ó, quanto que é a transformada de 1 sobre S? Tá? Então é pra cá, é a inversa. Tá? É menos 1, é a inversa, então é pra lá. De 1 sobre S dá 1,
né? Então essa transformada aqui, ó, é igual a 1, que tá aqui, ó. Então 1 vezes 1 vai dar 1, menos o 1, né, mais com menos vai dar menos, fica menos o 1, que é o nosso b, que multiplica aqui, ó, qual que é a transformada de 1 sobre s mais 1, né? Aqui, ó, 1 sobre s mais 1. Observe que a fórmula diz que é s menos a. O nosso a está aqui, ó, tá? O nosso valor a, que é esse valor que está aqui, ó. Ele está positivo. Se ele está positivo e a fórmula fala que é negativo, então para ter dado positivo aqui, ó, teve que estar assim, ó. Que aí fica menos com menos dá mais, fica s mais 1, tá? Então, o nosso a aqui é menos 1, tá vendo? Menos 1. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, não dá pra ver direito, mas a gente tem um valor a aqui, ó, que é justamente esse valor que está aqui, tá? Então, ó, a transformada aqui, ó, vai ser igual a e elevado ao a, que está aqui, a gente viu que é menos 1, né, por causa dessa fórmula, que é menos 1, que multiplica t. Então, ó, fica 1 vezes 1 dá 1, menos e elevado a menos 1 vezes t dá menos t. Logo, a nossa solução está aqui, ó, tá? Que é 1 menos e elevado a menos t. Vou voltar para vocês verem. Caramba, quanta coisa, hein? Ó. Que tá aqui, ó. Que y de t é igual a 1 menos e a menos t. Então, isso daqui também é verdade. Certo? Bem trabalhoso de fazer, né? Não é difícil, dá trabalho, dá bastante trabalho, tá? Ó, essa daqui é bem sossegado. Aqui, basicamente, ele está perguntando o seguinte: se essas EDOs são de segunda ordem. Pessoal, vamos lá. Ele está perguntando o seguinte, ó. Aqui, ó, ele está afirmando o seguinte: é uma EDO de segunda ordem, é uma EDO de segunda ordem, é uma EDO de segunda ordem. Vamos lá. O que define a ordem de uma EDO? O que define a ordem de uma EDO é esse valor que acompanha a derivada aqui, ó. Se for derivada da primeira, é de primeira ordem. Se for 2 aqui, ó, é segunda ordem. Se for 3, é de terceira ordem. Tá? Então, ó, todas são EDOs de segunda ordem. O que elas não são, algumas aqui, ó, essa daqui, por exemplo, ela não é uma equação, né, diferencial de segunda ordem linear, por exemplo, né? Cadê essa aqui, ó? Tá vendo? Ela não é linear, porque a gente tem um quadrado aqui no y, tá? Mas é uma EDO de segunda ordem. Ela não é linear, mas é de segunda ordem, tá? Então, lembra, o que define a ordem de uma EDO é o maior grau, tá? É o maior grau que acompanha aqui, ó, a derivada aqui, tá? Basicamente é isso. Então, todos acompanham o 2 aqui, então todas são de segunda ordem, tá? Bem sossegado. Essa daí foi de presente para vocês, hein? A próxima. Aqui é bem assim. Ele explica aqui a questão. O que ele quer saber basicamente aqui, ó, é o Wronskiano de cada equaçãozinha dessa, tá? Então, vamos verificar por que é verdadeira essa, por que essa é falsa, por que essa é verdadeira, por que essa é falsa. Então ficou VF. Vamos para a primeira aqui, ó. A primeira equação aqui é y duas linhas mais y' igual a zero, que está aqui, ó. Então a gente vai escrever a equação característica dela, que a gente já viu lá em cima, tá? Que vai ser r quadrado mais r. Vamos fatorar aqui esse cara. Ou você pode fazer também por Bhaskara, não tem problema, só demora um pouquinho mais. A gente vai achar aqui as duas raízes, R1 e R2. Ou seja, duas raízes distintas e reais, tá? Então, é o primeiro caso. Qual é a solução do primeiro caso? A solução vai ser essa daqui. Y de t igual a C1, que multiplica E elevado na R1 vezes T, mais um C2, que multiplica E elevado na R2 vezes T, certo? E esses valores aqui, ó, que é o E e o outro E lá, são os nossos valores de Y, né? Então, ó, esse cara aqui é o Y1 e esse cara aqui é o Y2, tá bom? Então, ó, a gente vai pegar e vai substituir no lugar do R1 e do R2 aqui os seus respectivos valores. A gente vai achar quem é Y1 e quem é Y2. Então, ó, Y1
vai ser E elevado na R1 vezes T. R1 é 0. 0 vezes T dá 0. Ou seja, Y1 é igual a 1. Y2 vai ser E elevado na R2 vezes T. R2 é menos 1. Então fica E elevado na menos 1 vezes T, que é menos T. Então fica E a menos T. Para a gente achar aqui, né, o Wronskiano, a gente vai fazer calcular o determinante, tá, dessa matriz aqui, ó, que vai ser y1 e y2 aqui em cima, e aqui embaixo a derivada de y1 e depois a derivada de y2, tá? Então a gente vai fazer aqui o determinante, que é só a gente multiplicar aqui, ó, a principal menos a oposta. Nesse caso aqui, tanto faz a ordem, né? Vai mudar o sinal só, no final das contas, tá? Se você fizer de um sentido, pode dar positivo, e se fizer de outro sentido, pode dar negativo. Mas, então a gente meio que pega e molda isso daqui, né? Mas, tanto faz, tá bom? Pode ser negativo ou positivo. Caso você fizer e dê diferente, tipo, deu o mesmo valor, só que com sinal diferente, foi porque inverteu a ordem aqui só, tá? Dos y, tá bom? Mas o resultado vai ser igual, tá? Só vai mudar o sinal aqui, dependendo da ordem que fizer, tá? Então, resolvendo essa matriz aqui, a gente vai fazer, né? Fica, ó, 1 vezes menos E na menos T, dá menos E elevado a menos T, menos a diagonal oposta, que é 0 vezes E na menos T, vai dar 0. Ou seja, aqui o nosso Wronskiano vai ser menos E elevado a T. Então, verdadeira, a primeira afirmação. Certo? Vamos para a segunda. A segunda afirmação, ele diz que Wronskiano vai ser cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t. Vamos fazer aqui para a gente descobrir. Então, a gente escreve aqui a equação e encontra, né, a equação característica, certo? Então fica r ao quadrado, aqui é o y, veja que não tem nenhum sinal de derivada, então a gente coloca o valor que está na frente aqui, ó, que é o 1, igual a 0. Joga esse 1 para lá, vai ficar mais ou menos raiz de menos 1, que é o nosso número imaginário aqui, né? É um número complexo, que vai ser o nosso i. Então, reescrevendo aqui, ó, aqui não tem nada, é 0, então fica aqui r é igual a 0, mais ou menos i. Aqui na frente tem 1, não parece nada, então é 1. Por que eu fiz isso? Porque, ó, o valor que está antes do mais ou menos aqui é o nosso φ que está aqui, tá? O nosso ρ. E o que está do lado do i aqui, né, entre o sinal de mais ou menos, é o ômega, tá? Por que isso? Porque isso daqui, ó, é o terceiro caso. No terceiro caso, a gente vai ter que usar essa equação que está aqui. Essa equação. Então, aonde aparece aqui, né, o nosso ρ e o nosso ômega, a gente vai substituir aqui, ó, pelo nosso ρ e pelo nosso ômega. Então, vamos lá. Fica C1, que multiplica E elevado no nosso ρ, que é 0, vezes T. Vezes cosseno de ômega t, o nosso ômega é 1, tá? Faz isso para todos os outros aqui, ó, onde aparece aqui o ρ, vamos substituir. Você vai chegar nisso daqui, ó, C1 é igual a cosseno de t, mais C2 vezes seno de t. Né? Esse valor que está fora aqui, ó, sem o C1 e sem o C2, é o nosso y e y2. Então aqui no canto, ó, eu já escrevi o y1, que é o cosseno de t, e y2, que é o seno de t. Vamos fazer a derivada, porque para achar um aqui a gente vai ter que ter a derivada aqui, né? A gente viu em cima. Então, derivando o cosseno de t, a gente tem menos seno de t. E derivando o seno de t, a gente tem cosseno de t. Então, a gente vai pegar esses valores. Então, lembra que aqui é y1, e aqui é y2, e aqui embaixo é y' de 1, né? Y2 linhas. Tá? Então, aqui embaixo é a derivada. E vamos calcular o determinante. Então, ó, y1, derivada de y1. y2, derivada de y2. Faz a multiplicação aqui, principal menos a oposta. Cosseno de t vezes cosseno de t dá cosseno quadrado de t. Menos seno de t vezes menos seno de t vai dar menos seno quadrado de t. Aqui, ó, joguinho de sinal, que vai dar mais, né? Fica cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t, que por definição isso aqui é igual a 1. Ou seja, para esse caso, né, o Wronskiano é 1. Ou seja, a afirmação 2 é falsa, então. Tá? Vamos para a situação 3 aqui agora. Na 3, a gente vai pegar aqui a mesma coisa. Vamos pegar a equação.
vamos escrever ela aqui nessa forma, tá? Na equação característica. Então fica, ó, y duas linhas, r quadrado. Y' é r, né, tem esse 3 acompanhando. E aqui não tem nada, né, ele some, fica só menos 4 igual a zero. Calculando aí, né, a gente vai resolver, encontra o delta, tá? Vai dar 25. Aqui eu tô indo mais rápido, só porque é coisa mais básica, tá? Isso aqui eu não vou, pra gente não perder muito tempo, porque é bem demorado. Então essa parte mais básica aqui, tá? Eu já vou fazendo mais rápido, que eu já subentendo que vocês já saibam fazer, tá? E aqui depois, na hora de encontrar o r, né, a gente vai fazer o menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, tá? Então, aí daqui vai sair duas raízes, né, o R1 e o R2. Então o R1 vai ser 1, o R2 vai ser menos 4. Ou seja, é o primeiro caso com duas raízes reais e distintas, que vai ser o seguinte, o y1 lembra lá da fórmula? Está lá em cima, a gente escreveu que y de t é igual a C1, que multiplica E elevado na R1 vezes t, mais um C2, que multiplica R2 vezes t, né? Opa, faltou o E aqui, ó. Faltou o E. Esse daqui é o Y1 e esse daqui é o Y2, tá? Basicamente é isso. Só que aqui eu fui mais direto já, tá? Porque como já expliquei lá antes, então aqui já fiz mais rápido. Então eu já coloquei aqui, ó. Y1 vai ser o E elevado na R1 vezes T. R1 é 1, então fica 1 vezes T, fica só o T. Depois, Y2 vai ser o E elevado na R2, que é menos 4 vezes T, então fica menos 4T. E agora aqui embaixo fazer a derivada. Derivada de E na T dá o próprio E na T. E a derivada de E na menos 4T dá menos 4 vezes E elevado a menos 4T. Lembra da regra da cadeia, né? Que vai ser E na U vezes U', a derivada, tá? Chega nisso. Agora, para achar o Lorentziano, a gente vai ter que fazer aqui, né, o cálculo do determinante. Y1 vem aqui, aqui vem o Y2, certo? A gente vai encontrar aqui o determinante, a principal menos a oposta. Fazendo isso, ó, fica E na T, que multiplica menos 4E na menos 4T. Só mudei aqui a ordem, tá? Mas tanto faz. Menos, que é o da fórmula, E na menos 4T vezes E na T, que está aqui. Aí a gente tem uma propriedade aí, né, de potência, que eu tenho bases iguais aqui, né, multiplicando, eu mantenho a base e suma expoente. Então, fica menos 4 vezes E, menos 4T mais o T, né, estou somando os expoentes, menos, mantém a base e suma expoente, fica E elevado a menos 4T mais T, que vai dar isso daqui, ó. Então, esse menos 4E fica, menos 4T mais T, aqui não tem nada tão como se tivesse 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Do outro lado, vai ser o seguinte. Menos E elevado a menos 4T mais T, né? Então, dá menos 3T também. E aqui, eu não tenho nada, é o 1. Então, eu só tenho aqui, ó, menos 4E na menos 3T, menos 1E elevado a menos 3T. Eu vou ter menos 5E elevado a menos 3T. Então, essa daqui é o Lorentziano da terceira. E aqui ele está falando que é isso daqui. Então, é verdade. A terceira também é verdadeira. Tá vendo? E vamos para a última aqui agora. Para a última afirmação. Então, mesma coisa. Vamos lá. A gente escreve aí a equação característica. Que nesse caso é r quadrado menos 1. Né? Encontrando aqui, né, as raízes, a gente vai cair aqui no primeiro caso, que são duas raízes reais e também distintas, que a gente já sabe qual é a solução geral, e já sabe também quem é y1 e quem é y2. Só arrumar aqui, ó, que aqui o C não entra, né, esse pedaço aqui, tá, y1 e y2, substituir aqui, tá. Aqui no canto eu já calculei aqui para vocês, né, as derivadas e tal, que a gente já explicou ali em cima, tá bom? É a mesma coisa, tá, pessoal? É o mesmo exercício com valores diferentes, só isso, tá? Então por isso que eu vou um pouquinho mais direto aqui. Então, o mesmo processo, vai encontrar a equação característica, encontra as raízes, substitui aqui na equação para saber quem que é y1 e quem que é y2, certo? Pega o y1 e y2, separa,
e faz a derivada, monta uma matriz 2 por 2 e vai calcular o determinante. Desse lado vai ficar o y1, y2 e aqui embaixo a derivada desses valores. Faz a diagonal principal menos a oposta, vai ficar e na menos t vezes e na t, menos a diagonal oposta, que é essa daqui, que é menos e na menos t vezes e na t, certo? Chegando aqui, a gente vai chegar à conclusão seguinte, né? Então a gente tem bases iguais aqui, a gente mantém a base, sobre o expoente, fica, né, o e menos t mais t, isso aqui vai dar zero. E aqui, ó, vai ficar menos, né, e menos t mais t, vai ficar aqui, e esse menos com menos sai o joguinho de sinal, dá mais, mas no fim das contas aqui vai dar zero também, né? Ou seja, a quarta afirmação dá zero, lá ele deu um outro valor, então a quarta afirmação aqui, ó, ela é falsa, tá? Por isso que ela é falsa, certo? Tranquilo, então, vamos pra, acho que é a última agora, é a última. A última, pessoal, aqui já está a solução das respostas, tá? São todas verdadeiras. E vamos começar aqui da 1. Aqui o enunciado, né? Vamos pegar primeiro aqui o enunciado. Ele está falando aqui do sistema massa-mola, tá? Sistema massa-mola. Aí ele explica o que é e dá pra gente aqui, ó, a EDO desse sistema, certo? Aí aqui embaixo ele explica o que é cada um, tá? Que é cada um desse aqui, ó, esse M, esses valores aqui. Explica aqui que é o K, né, a força externa, e aí ele dá pra gente aqui os valores que a gente vai ter que usar. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa EDO que tá aqui, ó, e vou reescrever ela de uma forma mais amigável. Não é mais amigável, que a gente já fez aqui as alterações dos valores. Então, onde tem M, vou pôr 1, tá? Onde tem esse Y aqui, esqueci o nome dele, a gente vai colocar aqui, ó, esse menos 3, tá? Não é no Y aqui, ó, é nesse carinha aqui, ó, tá? E aonde tem K, vamos pôr 2, beleza? E depois, onde tem a força externa, a gente vai colocar T. Mas, na primeira afirmação é o seguinte, a gente quer saber a solução homogênea. Para uma solução ser homogênea, a EDO tem que ser igual a zero, tá bom? Se ela for diferente de zero, ela não é uma EDO homogênea. Então, por definição, uma EDO homogênea é quando essa EDO vale zero. Então, a gente pega essa nossa EDO, que a gente tem aqui, já com os valores substituídos, igual a zero. Porque fazendo isso, a gente chama ela de homogênea, certo? Escrevemos aqui a EDO homogênea. A gente vai aqui e tira a equação característica, né? Vai ser r quadrado menos 3r mais 2 igual a zero. Encontra as raízes, tá? Isso aqui já sabe fazer. Encontra as raízes. Vão achar duas raízes, né? Um R1 e um R2. Vai usar o que a gente fez nas de cima. Então aqui, ó, a solução homogênea, tá? YH de t vai ser igual a um valor C1 que multiplica E elevado na R1 vezes t, mais um valor C2 que multiplica E elevado na R2 vezes t. Só que assim, ó, tanto faz a ordem, tá bom, pessoal? Esse valor pode estar aqui na frente, como pode estar aqui também, tá? Tanto faz a ordem, tá bom? Conclusão, a gente vai concluir que sim, essa daqui, ó, é uma solução homogênea, tá? A gente já fez bastante disso daqui, tá bom? Então, é idêntico. O que a gente vai pegar aqui agora, que a gente não fez ainda, foi a não homogênea, tá? Então, a solução não homogênea é quando ela não é zero. Quando ela é diferente de zero. E aqui fala o seguinte pra gente, né? Que o nosso F, a força externa, vale T. Então, para a solução não homogênea, a gente vai ter que usar essa informação, tá? Então, o primeiro passo, qual que é? É encontrar a solução homogênea, tá? É que aqui é o seguinte, né? Eu vou querer fazer aqui para vocês completinho, que aqui ele pede só a solução não homogênea, mas eu quero encontrar também com vocês a solução geral. Então, primeiro passo, a gente vai resolver a solução homogênea, que já está resolvida, certo? Então, a gente já encontrou a solução homogênea. Segundo passo vai ser resolver a particular,
que é o que ele quer aqui, que é a não homogênea, basicamente, né? Deixa eu só verificar se é isso mesmo que ele pede. É isso aí mesmo. Ele pede só a solução não homogênea, que a gente também chama de solução particular, tá? Então a gente vai resolver aqui agora a equação particular, que é quando ela não é homogênea nesse caso. Aqui a gente vai usar o método, pessoal, dos coeficientes a determinar, certo? Então a gente vai reescrever a nossa equação, que a gente já marcou aqui em cima, só que agora em vez de ser zero, a gente vai usar o t, né? Porque agora tem que ser diferente de zero. Certo, depois de resolver a homogênea, a gente vai vir aqui e vai avaliar o valor que está depois da igualdade, que no caso é o t. E esse t, ele é uma função do primeiro grau. Se ela é uma função do primeiro grau, a nossa solução particular, ela vai ter esse formato aqui, ó. Vai ter o formato de uma função do primeiro grau, que é um at mais b. Se aqui fosse um valor do segundo grau, a gente teria uma solução particular dessa forma aqui, ó. At quadrado mais bt mais c, tá? Então ele segue o que está depois da igualdade ali. Se for uma função do segundo grau, a nossa solução vai ser uma do segundo grau, nossa particular. Aqui é do primeiro grau, então a nossa solução particular vai ser aqui uma equação do primeiro grau, tá? Dessa forma, at mais b é t porque a nossa equação está em função de t. Se fosse x, seria ax, tá? O que a gente vai fazer agora? Então, já que isso daqui a gente falou que é a solução, a gente vai derivar. Derivando esse cara aqui em relação a t, né? Vai ser em relação a t. Então, b é constante, vai para zero, e o t some, né? Fica 1 vezes a dá a, e aqui tira 1, fica t na zero, fica só o a. E se eu derivar de novo aqui agora, né? Derivada de constante vai dar zero. Beleza. Vamos pegar esses valores que a gente encontrou e vamos trocar a nossa equação. Então, aonde tem y duas linhas, vou pôr isso. Aonde tem y uma linha, eu vou pôr isso, tá? E assim por diante, né? E aonde tem o nosso y aqui, né? A gente vai vir colocar isso, tá? Só mudar aqui o seguinte, que eu coloquei, agora que eu deixei com x aqui, ó. Mas está em função de t, tá? Então vamos lá. Y duas linhas é igual a zero. Então, em zero. Menos 3 vezes y, uma linha, que é a, então fica 3 vezes a, mais 2 vezes o y, que está aqui, ó, que é at mais b. Então, 2 vezes y, que é at mais b. Resolve aqui, né? Então fica menos 3a, mais 2 vezes a dá 2a, 2 vezes at dá 2at, mais 2 vezes b dá 2b, isso daqui igual a t. Agora, a gente vai ter que encontrar aqui, ó, os valores de a e de b, tá? Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte aqui agora. Vamos olhar aqui, ó, para quem tem t desse lado da equação e para quem tem t do outro lado da equação, tá? O que acontece? O valor que tem t desse lado tem que ser igual aos valores que tem t do outro lado. Então, como desse lado só tem um t, eu falo o seguinte, que esse 2a, o valor que acompanha t, tem que ser igual ao outro valor que acompanha o t do outro lado, que nesse caso é 1. Então eu falo o seguinte, que 2a tem que ser igual a 1. Isolo a, eu vou achar que a é igual a meio. E o valor aqui, ó, o termo independente, que não tem nenhum t, né, nenhuma variável, não tem nenhuma variável aqui, só tem coeficientes, né, mas não tem variável. E aqui do outro lado, se não está aparecendo, a gente entende que é zero. Né? Não tem nenhum valor sozinho aqui, então é zero, um valor zero. Valor 0a mais um valor 0b. Entendeu? Então, esses valores aqui que são independentes, né, tem que ser igual ao independente do outro lado, que nesse caso é zero. Então a gente vem e escreve que menos 3a mais 2b tem que ser igual a zero. O a eu sei que vale meio, então a gente já pega aqui, ó, substitui, no lugar do a bota o meio. Então fica menos 3 vezes meio, mais 2b igual a zero. Vou isolar o b e vou encontrar aqui, ó, 3 quartos. Tá? Então o que eu vou fazer agora? A gente vai encontrar a solução particular. Como? Eu vou pegar os valores que eu encontrei e substituir na minha solução. Lembra qual que era a solução particular? Tá aqui, ó. Era o meu y de t vai ser igual a um valor at mais b, só que agora eu sei quem é a e sei quem é b, né?
Então aqui eu tenho o valor A, aqui ó, mais fácil. Tenho esse valor A e também tenho o valor B. Então aqui ó, fica A vezes T, que é meio, então fica meio vezes T, mais o B, que é 3/4, mais B, mais 3/4. Então essa daqui já é a solução não homogênea, tá? 1 meio T mais 3/4. Isso aqui ó, 1 meio T mais 3/4. Então isso daqui é verdade também. Ah, vamos supor que solicitasse aqui a solução geral. Aí a solução geral seria a parcela, né, a parte homogênea, mais a parte particular. Então a gente pegaria aquela solução homogênea e somaria com a nossa solução particular. Tá bom? Aí a gente chegaria no resultado geral. Mas como ele só pede aqui a não homogênea, a gente termina o processo antes. Pessoal, agora aqui ó, essa parte 3 aqui, ela é um pouquinho mais complexa, tá? Essa solução 3. Eu resolvi ela parcialmente, tá? Eu vou ficar devendo essa solução para vocês. Porém, eu resolvi ela aqui na calculadora e vi que é verdade, tá? Mas eu até sei onde eu errei. Sei não, aonde não, eu sei que parte que eu errei. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos aqui como que resolve essa terceira, tá? Aí na hora que chegar na parte que eu errei ali, aí eu paro, porque aí eu vou resolver com mais calma, que isso eu vou ver que é bastante trabalhoso e tem muita coisa ali, vou ter que olhar tudo para ver onde que eu errei. Então eu vou ficar devendo para vocês essa resolução completa. Mas eu vou mostrar aqui o que eu resolvi até agora, para vocês entenderem, tá? Então, agora ele quer... Aqui, basicamente, pessoal, é um problema de valor inicial, tá? Então ele deu pra gente essas condições iniciais, a gente tem a nossa equação, né? Nossa equação, que essa daqui vai ser essa mesma. A gente precisa avaliar esses valores aqui, tá? Então, ó, vamos lá para vocês verem. Aqui, ó. A gente vai ter que usar aqui a transformada de Laplace também, tá? Só que, então, basicamente, a gente tem essa funçãozinha aqui e tem essas condições iniciais. Quando y é 0, vai para 0, e quando y é de 0, vai para 0 também. Então a gente vai vir aqui e vai ter que aplicar a transformada de Laplace em cada termo desse, né? Então lembrando que esses valores constantes eles saem para fora aqui da transformada, tá? Então, ó, 3y' fica 3 vezes a transformada de y', tá bom? Então a gente vai aplicar a transformada em cada um aqui. Depois disso, como eu disse, né, esses valores aqui são tabelados, ou vocês podem resolver na calculadora, que não é viável resolver na mão isso, entendeu? Que é muito extenso, tá? E são valores tabelados, como eu disse. Então, pegando aqui na tabela esse valor, depois menos, então ó, a transformada aqui ó, de y duas linhas vai ser tudo isso daqui, ó, tá? Depois menos 3, que multiplica a transformada de y, tá? A transformada de y vai ser tudo isso daqui, ó, mais 2 que multiplica a transformada de y, a gente não mexe, e a transformada de y de t é 1 sobre s ao quadrado. Como eu disse, é tudo tabelado esses valores. Aí, aqui na parte de baixo, eu vou só reescrever aqui para poder aplicar já esses valores de condição inicial. Então, onde aparece y0 eu vou pôr 0, e onde aparece y' de 0 eu vou pôr 0 também. Fazendo isso, ó, a gente vai ficar com isso daqui. Então, ó, s vezes 0 menos 0, isso aqui vai zerar. Depois aqui, ó, 3 vezes 0 vai zerar. Vai ficar só o s quadrado vezes essa transformada, menos 3s que multiplica essa transformada, mais 2 que multiplica essa transformada igual a 1 sobre s quadrado. Aí lembra, eu tenho que isolar a transformada. Vou isolar aqui, né, a transformada de y. Fazendo isso, ó, eu tenho transformada aqui, eu tenho aqui e tenho aqui. Então, é a transformada vezes s ao quadrado, menos 3s mais 2, que está aqui, ó. Deixei em evidência. Isso daqui é igual a 1 sobre s ao quadrado. Certo? Agora, eu pego esse cara que está multiplicando, eu passo para lá dividindo, né? Então vai descer multiplicando esse s quadrado aqui, ó. Certo? Vai ficar desta forma aqui. Até aqui tá certinho, pessoal. Tá certinho. Pode ser que eu tenha errado alguma coisa na parte das frações parciais aqui,
tá? Mas vamos lá. Aqui nas frações parciais vai ser o seguinte: a gente vai pegar esse valor e vai ter que separar ele. Então isso daqui vai ser igual a um valor A, S mais B, tá? Então aqui eu tenho a multiplicação, então eu vou separar em duas frações, certo? Isso aqui elas são do segundo grau, então o meu valor que vai em cima vai ter que ser um AS mais B. Depois aqui também é segundo grau, vai ter que ser um CS mais D. Se eu calcular o mínimo aqui, né, que é esse cara aqui vezes esse, eu volto para cá, certo? Aí é aquele esquema, eu pego o mínimo, que é isso daqui então, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Se eu pegar tudo isso daqui, ó, e dividir por s quadrado, vai cancelar s quadrado com s quadrado, vai ficar as mais b vezes s quadrado menos 3s mais 2, certo? Aí aqui do outro lado, mais, se eu pegar esse valor aqui e dividir aqui por esse, né, s quadrado menos 3s mais 2, vai cancelar e fica só s quadrado, ou seja, fica s quadrado que multiplica cs mais d, e aqui vai ser igual a 1, né, porque isso daqui dividido por ele mesmo dá 1, vezes 1 dá o próprio 1. Aí a gente fica com esse cara aqui. Faz aqui, né, as distributivas, tá bom? Vou corrigir depois para ver se eu errei alguma coisinha aqui, tá? Faz aqui as distributivas, tudo. E a gente vai ter que encontrar aqui o valor de A, B e C. E para fazer isso, a gente vai ter que atribuir valores para S, tá? Valores para S. Porque assim, a gente tem 4 incógnitas, né? A gente tem 4 coeficientes aqui para encontrar. E como a gente tem 4, a gente vai ter que ter 4 equações também. Senão o sistema fica impossível, tá? Então, para 4, vamos chamar de variáveis, para 4 variáveis a gente tem que ter 4 equações. Então, eu vou pegar o S igual a zero, onde tem S, vou pôr o zero, a fim de zerar alguns valores e ficar só com um negocinho mais simples, tá? Então, fazendo isso, a gente vai achar aqui, ó, que B é igual a meio. Aí depois aqui para S igual a 1, tá? Faz aqui para S igual a 1, coloca o 1. É onde aparece o S, coloca o 1 e vai resolvendo. Cheguei aqui que C mais D foi igual a 1. Aí para S igual a 2, mesmo esquema. Vai fazendo aqui, ó, zerou, zerou. Ficou aqui 8C mais 4D igual a 1. Tá aqui. E depois para S3, né? Consegui zerar alguns valores. E encontrei esse carinha aqui, tá? Agora eu tenho 4 equações, né? E vou ter 4 incógnitas, deixa eu ver. Vale de 3, né? Porque a B eu já descobri que vale meio. Tá? Aí a gente vai vir aqui, vai montar o nosso sistema de equações, certo? Então, esse aqui seria o sistema. Eu peguei aqui as equações que eu encontrei e joguei aqui na nossa forma, tá? Eu vou ter que corrigir depois para ver aqui o que eu errei. Mas aqui eu acho que ainda está certo. Aí eu montei aqui o sistema de equações. Aqui do outro lado, pessoal, eu só organizei. Eu organizei para poder resolver esse sistema na calculadora, tá? Para não ter que resolver na mão, certo? Caso tenha dúvida, a minha calculadora que eu uso aqui é uma HP 50G. Tem emulador para celular, para computador, é muito boa. Então, para você resolver transformada de Laplace, para resolver sistema linear, então é muito bom. Então, eu resolvo isso aqui por matriz, né? Por matriz. Aí, por multiplicação de matrizes, né? Então, eu pego esse valor aqui e vou organizar. Então, aqui eu só organizei. Aqui também que parece só o B igual a meio, né? Então, aqui é como se tivesse o 1 aqui, né? E o restante é tudo vezes zero, né? Já que não aparece, então A vezes zero vai dar zero. Mais B, que vai aparecer aqui, mais 0 vezes C dá zero. Isso aqui só para eu poder jogar lá na calculadora. Porque eu tenho que jogar esses coeficientes aqui, ó. Aqui tem 1, né? Então na calculadora minha lá fica como? Fica um negócio mais ou menos assim, ó. Só para vocês entenderem. Aqui, ó, é 0. Depois aqui o B é 1. Depois é 0. E depois aqui é 0. Deixa eu fechar aqui. Aí aqui lá de baixo, né, é C mais D. Se parece só C mais D, então A mais B é 0, né? Que acompanha aqui, ó, é A vezes 0. Então esse é o coeficiente daqui. O B também é 0. Aí o C é 1 e aqui também é 1, né? Aí depois aqui, ó, 8C mais 4D. Então o A e o B também é 0 aqui. Então fica 0, 0. Agora aqui vai ser 8C,
aqui esse coeficiente mais 4D, né? Então o D aqui é 4. E falta mais uma aqui ainda. Depois para a última aqui, ó, é 2/3 de A, né? Então fica 2/3, depois 2/9 de B, depois 3C, depois um D. Então, ó, tá vendo? Esse aqui é o valor deixa eu mudar aqui, ó, de A, de B, C e D. Eu monto essa matriz e depois aqui, ó, tem uma multiplicação para uma matriz que é com os resultados. Então a primeira aqui é meio, depois é 1, 1 e 1 nono. Aí eu gosto aqui na calculadora, ela dá para mim já os valores de A, B, C e D, tá? Que estão aqui embaixo. Eu fiz aqui só para vocês entenderem porque que eu montei desse jeito, porque para resolver na calculadora, você resolve por matriz, tá? Então descendo aqui embaixo, vai achar esses valores aqui, ó. Façam aí, se vocês encontrarem valores diferentes, vocês me avisem. Então achei esses valores para A, B, C e D. Agora eu vou pegar esses valores e jogar lá no na minha parcial, né, que eu encontrei lá em cima. Então agora eu tenho o valor de A, de B, C e D. Então eu vou vir aqui e vou substituir, ó. O A é 3/4, o B é meio, depois o C é -3/4 e o D é 7/4. Beleza? Isso aqui vai ser igual a minha função f de s, porque vê que ela depende de s agora, certo? Aqui eu comecei a manipular, então aqui eu não vou nem explicar porque pode ser que eu tenha errado alguma parte aqui, né? Se bem que aqui, se não me engano, aqui estava certo ainda, até esse pedaço está certo, pela conta que eu fiz na calculadora. Até aqui está certo ainda, que aqui é 3/4, né? Então é 3/4 vezes s dividido por s ao quadrado, tá? Aqui eu só arrumei, tá? Aqui, mais meio que multiplica também 1 sobre s ao quadrado, tá? Então eu só desmembrei aqui a minha função, meu termo, menos 3/4, né, de s, vai ser igual a 3/4, que multiplica s dividido por s ao quadrado menos 3s mais 2, depois mais 7/4, né, que multiplica 1 sobre s, tal, beleza. Igual a uma f de s. Aí aqui, ó, pode ser que eu tenha errado, tá? Aqui vou ter que corrigir depois. Porque aqui eu tentei dar uma simplificada aqui, então eu fiz outras frações parciais, bem nesse cara aqui. Tá? Então, aí eu fui indo, tal. O que acontece? Eu cheguei no valor aqui que não bateu, tá? Não bateu, tá vendo? Quase que bateu. Ó, 3/4, 3/4. E na T, só que deu positivo, que tem o na T, só que deu negativo. Aí eu tenho aqui um meio sobre T, né? Que seria esse cara aqui. Então tá aqui. Depois ficou aqui, ó, esse menos 2 na T. Então aqui, ó, nesse pedaço pode ser que eu tenha errado alguma coisa, tá? Então, vou ficar devendo para vocês a resolução certinha dessa parte aqui, tá? Mas até aqui, se eu não me engano, tá correto, tá bom? Até esse pedaço aqui, pelo que eu vi, aqui pode ter dado algum probleminha, tá bom? Mas eu resolvi isso aqui na calculadora, podem ficar sossegados, tá? Que realmente vai dar esse valor aqui, ó. Tem que dar bem grande, né? Bem extenso, é bem trabalhoso. Tem que dar esse resultado aqui, tá? Eu fiz isso aqui na calculadora. Então, vou ficar devendo para vocês essa resolução certinha, tá bom? Bem completinha mesmo. Por que eu não gravei o vídeo só depois de ter resolvido ela? Porque eu não sei quanto tempo vou demorar para resolver ela, tá? Então pode ser que fique um pouquinho corrido, aí acaba atrapalhando vocês aí. Então é por conta disso que eu vou trazer no vídeo separado a resolução para quem quiser entender a resolver, tá? Caso tenha dado alguma dúvida, alguma diferença aí, tá? Me mande mensagem que eu tô aqui para ajudar vocês e a gente vai conversando, tá? Mas desde já, parabéns a todos vocês que chegaram até aqui, que não desistiram. Eu sei que não é fácil, né? É difícil. E que vocês possam ter sucesso aí em todas as áreas da vida de vocês, tá? Então contem comigo. Física 1 e 2 estamos juntos de novo. Que vai ser, com certeza, né? Física 1 vai ser pelo menos um pouquinho mais tranquila. Física 2 eu acho que também não vai ser tão complexo, tá? Tem um pouquinho de elétrica lá. Mas se não for usar muita parte de EDO lá também, tá mais sossegado,
certo? Então, um abraço, que Deus abençoe vocês e até mais.